Após a derrota para a equipe do São José, o Internacional entra na Semana Grenal sob pressão. Ainda assim, o entendimento da direção colorada está longe de uma definição de saída do técnico Alexander Medina. Pelo menos foi isso que indicou o presidente Alessandro Barcelos nas falas, em entrevista coletiva e também fora do ar, antes da partida começar. O mandatário vê algumas evoluções no processo de construção da equipe e descarta qualquer tipo de semelhança com o que aconteceu ano passado, tendo Miguel Ángel Ramírez no comando técnico do Inter. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo em especial, eu falo um pouco sobre o que a direção do Inter, e em especial, o que o presidente Alessandro Barcelos está vendo do atual comando técnico colorado. Depois da derrota para a equipe do São José, muito se falou da possibilidade de uma pressão em cima do treinador uruguaio, já pensando em Clássico Grenal a partir do próximo sábado. Mas ao que tudo indica, não há qualquer possibilidade de demissão de Alexander Medina, qualquer que seja o resultado do Clássico Grenal. Isso não é uma informação que a gente colhe através da fala simples do dirigente, porque o presidente poderia muito bem dizer isso para alguém: olha, não vamos demitir, que ainda assim a gente poderia duvidar. É muito mais uma leitura do que o presidente disse, de como o presidente disse e das informações que a gente tem sobre quais são os conceitos da direção em cima do trabalho do treinador. E isso a gente pode dar até com uma precisão um pouco maior. Na partida contra o São José, onde o Internacional perdeu pelo placar de 3-2 de virada, a gente teve a oportunidade de conversar fora do ar com o presidente Alessandro Barcelos e perguntar diretamente para ele o que ele está vendo da equipe. E aqui eu vou fazer um relato do que o presidente disse fora do ar, antes da partida. Claro que depois do jogo, e a gente vai abordar depois o que disse o presidente depois do jogo, ele até mudou um pouco esse discurso. Mas fora do ar, antes da partida, antes do Inter perder essa partida para o São José, eu perguntei para o presidente o que ele estava achando do time. E ele disse que, em primeiro lugar, enxerga sinais de evolução. Ele entende que no jogo contra o Brasil de Pelotas, que o próprio Medina afirmou que havia sido o melhor jogo do Internacional sob seu comando, ele, presidente Alessandro Barcelos, viu também sinais de evolução. E viu também elementos do trabalho de Medina dentro do time do Internacional. De acordo com o Barcelos, o que falta, na visão dele, Barcelos, para o time do Internacional é mais gente dentro da área e um poder ofensivo mais agressivo, mais finalizações. Mais ou menos o mesmo diagnóstico que o próprio Cacique Medina teve e relatou depois da partida contra o Brasil de Pelotas. O presidente entende que o time está tendo volume pelos lados do campo, por dentro, mas não está conseguindo concluir. E quando chega, tem pouca gente na área. Esse processo de progressão é necessário para que o time evolua. O presidente Alessandro Barcelos também falou sobre reforços. E ele disse, olha, a gente precisa dar opções para que o Medina tenha versatilidade. E ele nos pede bastante algumas dessas posições. E a gente não deu ainda. Então, e principalmente do meio para frente, né, o Internacional não deu muitas opções. Então a análise do Medina, ela está também diretamente ligada ao fato do Inter não ter colocado na mão dele todas as opções ou muitas das opções que ele pediu. O Inter ainda está com o elenco em formação. E isso entra na análise da direção do Internacional em relação ao trabalho desse treinador. Eu perguntei fora do ar para o presidente Alessandro Barcelos se existe alguma semelhança com o trabalho do Miguel Ángel Ramírez, do ponto de vista de desconexão com a realidade, de achar que o time está mais evoluído do que realmente está e achar que o time precisa de mais tempo do que aquilo que o Internacional tem. E ele rechaçou qualquer tipo de semelhança entre Medina e Miguel Ángel Ramírez, nessa conversa que ele teve com a gente fora do ar. Ele disse que, em primeiro lugar, e aí falando de futebol, o time do Medina tem uma saída de jogo, uma saída de bola da defesa, muito mais segura do que a saída do Miguel. E que isso transmite uma segurança para o restante do time. A saída do Miguel
ela era muito ousada, ela era muito arriscada. E isso trazia uma certa insegurança para aqueles jogadores que estavam se adaptando ao modelo de jogo do então técnico do Inter, do Espanhol, e essa insegurança acabava sendo transmitida para outras fases da partida. Então esse é um ponto que ele elogiou do Cacique Medina em relação à diferença com o trabalho do Miguel Ángel Ramírez. Além de falar que o Medina é muito mais flexível, o Medina é muito mais atento, muito mais realista do que o Miguel nos bastidores, na análise em relação ao time. Então o presidente elogiou o Medina nesse aspecto. Vem o jogo, 3-2 para o São José, e depois da partida a gente viu um tom um pouco diferente do presidente Alessandro Barcelos. Ele disse, por exemplo, que não está satisfeito com o rendimento do time, mas que o problema principal não é o Medina. Ele entende que, e aí há aspas para o presidente Alessandro Barcelos, que o principal problema e a principal solução, os principais problemas e as principais soluções estão dentro do time. Então sim, o problema está ali, mas sim, a solução do problema também está ali. Ele falou sobre o fato de não haver ainda um grupo formado, que esse grupo está em reconstrução, em reformulação, e ele disse que deverá haver uma remontada durante essa semana, uma remobilização ao longo dessa semana, pensando no Clássico Grenal. E diz que sim, está preocupado com o rendimento do time. Eu perguntei para ele se existe uma preocupação dele de o Medina não ser um técnico para o Inter, tal qual foi o Miguel Ángel Ramírez. Aí eu perguntei isso no ar. E no ar, ele respondeu na entrevista coletiva que sim, existe preocupação de todos os dirigentes, mas que a convicção em cima do trabalho do Medina existe. E se tem a ideia de que ele não é um técnico que vai cometer os erros, por exemplo, que o Miguel cometeu no ano passado. Esse é o relato, ou melhor, esse é o relato do que eu ouvi do presidente Alessandro Barcelos. E aí agora aqui vai a leitura. Não há a mínima chance, dentro de tudo isso que eu ouvi, não há a mínima chance de Medina ser demitido após o Clássico Grenal. Primeiro, porque o presidente entende que existe evolução do time, existe evolução do trabalho, até dentro daquilo que ele enxerga nos treinamentos. Segundo, não vai haver um diagnóstico antecipado do trabalho do Medina enquanto ele não tiver o grupo formado. E o próprio Medina falou na entrevista coletiva que precisa de pontas, precisa de jogadores de uma característica que o elenco ainda não tem e ainda não dá para ele. Chega Bustos, chega Marrone nos próximos dias e isso pode melhorar a possibilidade de diagnóstico da direção do Internacional. Existe sim uma preocupação com a maneira em que o time está jogando, mas não será o suficiente para causar uma demissão de Medina no Clássico Grenal. Isso é o que pensa o presidente Alessandro Barcelos, especificamente em relação ao treinador. Os outros membros do departamento de futebol? Não sei, mas eu garanto para vocês que nessa posição o presidente Alessandro Barcelos ele tem uma voz de comando. Só sairá Medina se ele, presidente Alessandro Barcelos, quiser. E o entendimento dele hoje é que não é o momento para cogitar essa possibilidade. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!